Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje para apresentar a obra que nós lançamos recentemente sobre pesquisas na área da educação musical, que envolvem a criatividade em ambientes interativos. É um livro organizado por mim, com a participação de vários colegas representativos, muito importantes, né, nessa área da educação musical e da cognição. Fico muito contente de ter vocês nesse momento, assistindo a nossa live de lançamento, e gostaria de iniciar compartilhando um PowerPoint que vai dar um pouco a ideia geral da obra, né? E, na sequência, eu quero passar essa apresentação para os meus colegas que estão presentes comigo hoje, são os autores também que colaboraram na obra, para que cada um fale um pouco do seu capítulo, da sua experiência nesse livro. Então, eu vou começar compartilhando uma janela de apresentação do livro. Então, o nosso livro, o título é Brazilian Research on Creative Development in Musical Interaction. Essa apresentação ela está sendo feita com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, que é a universidade que eu, enfim, faço parte, né, e vários colegas nossos também participam. Essa é a capa do livro, ele já está à venda, ele já está disponível para as pessoas adquirirem junto à editora. E, enfim, aqui nessa capa, ela já traz assim, a ideia temática do livro, né? Se vocês podem observar, aqui tem o piano e no cantinho aqui a gente tem um clarinete, justamente para dar essa ideia da interação, né? A interação musical. E a proposta justamente é essa, né? As diferentes formas de interação que ocorrem e que geram criatividade. Esse livro, ele foi organizado e apresentado, enfim, na verdade, uma proposta coletiva, né? De várias frentes. Em primeiro lugar, eu queria destacar a Universidade Federal do Paraná, que é a universidade a qual eu participo, e o programa de pós-graduação em música, que é o programa onde eu participo e trabalho, enfim, como pesquisadora, desde 2006, e que, assim, é o ambiente onde eu tenho todo o respaldo e apoio, né, para justamente não só divulgar as nossas pesquisas, mas para continuar esses processos de pesquisa, né, dentro da universidade. Também quero destacar o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que eu tenho, então, a oportunidade de ter a bolsa de produtividade, e que é uma bolsa que me auxilia, que me traz esse fomento, né, para que eu possa continuar as pesquisas dentro da minha área. E, enfim, eu sou muito grata ao governo, né, federal por manter essa pesquisa, essa bolsa, né, de pesquisa que me propicia, enfim, essas oportunidades, né, de também divulgar o trabalho que nós realizamos. Também o livro ele tem essa questão do apoio da ISME, International Society for Music Education, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, e também a Rolled, que é essa editora internacional que, né, recebeu o manuscrito e prontamente, né, aceitou a publicação da obra. A Rolled criou, há alguns anos atrás, uma série em educação musical, né, que se chamou ISME Series in Music Education, que possui duas perspectivas de publicação, né? A ISME Global Perspectives in Music Education Series e a ISME Specialist Themes in Music Education Series, que é onde o nosso livro se encaixa. Essas séries, elas trazem publicações de pessoas, né, e pesquisadores do mundo inteiro, e eu sou muito grata, então, porque tivemos a oportunidade de publicar
esse livro justamente como produto dessa parceria. Apenas para comentar, é um orgulho muito grande para nós ter esse livro publicado pela Routledge, né? Porque ela a Routledge foi fundada em 1836, ou seja, é uma editora centenária, né? E nesses 100 anos de existência da editora, vários autores muito importantes tiveram obras publicadas, né? Só para citar Adorno, Einstein, Russell, Young, Sartre, né? Então, são nomes bem conhecidos e muito importantes na área, né, acadêmica. Então, para nós é essa honra, né, de ter esse livro publicado e divulgado dentro dessa editora. Hoje ela é especializada em ciências humanas e sociais, né, e também, obviamente, tivemos com a parceria da ISME esse apoio. A ISME, então, é uma International Society for Music Education, ela foi criada durante uma conferência da Unesco, em 1953, e a sociedade, ela justamente foi criada para estimular a educação musical, enfim, como parte integrante na educação básica. Então, desde 1953, a ISME promove essa divulgação de pesquisas, trabalhos, né, e sempre buscando essa contribuição no aperfeiçoamento do ensino da música de maneira global. E, enfim, né, a nossa obra, ela conta com a colaboração de vários autores que vou passar já a apresentação para todos eles, né? E para mim é uma grande honra ter todos eles conosco hoje apresentando, e também porque né, sem eles certamente essa obra não teria sido possível. É uma obra feita a várias mãos, né? E a contribuição deles é muito especial. São todos pesquisadores muito dedicados, com os quais eu tive assim, a oportunidade de trabalhar pessoalmente, e ainda tenho boas parcerias, né, com todos eles. São colegas, inclusive minha ex-orientadora de doutorado, a professora Liane Henschke, ex-alunos, né, doutorandos, doutores, enfim, de várias universidades. Então, eu me sinto na parceria, porque sem essa parceria, essa obra realmente não teria acontecido. Eu vou citar, então, todos os colaboradores: a doutora Ana Rita Dessi, da Universidade de Bolonha, da Itália; a doutora Beatriz Noy Hilari, da University of Southern California; a doutora Camila Fernandes Figueiredo, Universidade Federal do Paraná; doutor Danilo Ramos, Universidade Federal do Paraná; doutora Daiane Batiste, da Universidade Federal do Paraná; a mestre Flávia de Andrade Campos Silva, da Universidade Estadual do Paraná; o doutorando Flávio Denis Dias Veloso, da Universidade Estadual do Paraná; o doutor Guilherme Romanelli, da Universidade Federal do Paraná; o doutor Jean Pichai, da Universidade Estadual do Paraná; a doutora Liane Henschke, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o doutorando Rafael Dias de Oliveira, da Universidade Estadual de Santa Catarina; a doutora Regina Antunes Teixeira dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, no caso, e a doutora Valéria Luders, da Universidade Federal do Paraná, e a doutora Viviane Bainek, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Então, nesse momento, eu quero falar um pouco do escopo da obra, né, que justamente foi abordar essas pesquisas realizadas em diferentes contextos de prática musical, ensino e aprendizagem, nos quais a interação fornece um ambiente potencial para a criatividade. E no conjunto de capítulos deste livro, compartilhamos pesquisas com diferentes fundamentos teóricos nas áreas da psicologia, pedagogia, cognição e educação musical, que permitem a aproximação da prática musical a processos interativos e experiências criativas. Então, agora, eu quero passar a palavra para a primeira apresentadora de hoje, que com muita honra eu quero chamar, é a professora Liane Henschke, que fez o prefácio da obra. Então, vou deixar com ela um pouco, né, essa participação para a sua contribuição nesse momento.
Olá, Rosane, a todos os participantes, uma boa tarde. Ah, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelos capítulos e a Rosane pela organização deste livro, que muito me honra. Até iniciei o meu prefácio falando da vantagem de, quando a gente vai amadurecendo, né, de ver a trajetória de todos os nossos ex-alunos, que hoje colegas, né, Rosane, Viviane, Regina e outros tantos que estão pelo Brasil, né? Realmente, o que eu gostaria de falar hoje, Rosane, né, não é tanto do prefácio em si, porque cada um vai falar do seu capítulo, mas realmente ressaltar a importância de publicações internacionais. Quando eu iniciei a minha carreira mais no âmbito internacional, no board da ISME, depois como presidente da ISME, da IMC e depois outros trabalhos, eu fui vendo o quanto a nossa, digamos assim, experiência no Brasil, a nossa pesquisa no Brasil não era representada, não estava representada entre as publicações internacionais. Muitas vezes nas seleções de trabalhos para a ISME, a gente via tanta coisa que não tinha a ver, muitas vezes, com uma pesquisa uma aprofundada de algum tópico e coisa assim, e eram aceitos. Eu disse, onde estão os pesquisadores brasileiros? Nós precisamos mostrar a nossa pesquisa para o mundo. Então, eu impulsionei a professora Alda e outros pesquisadores ressaltaram muito essa questão de nós nos fazermos visíveis para o mundo, né? Para outros países. E eu vejo isso cada vez mais. E agora, com esse livro, Rosane, realmente pela Routledge também, que é fantástico, uma editora, como tu mencionaste, maravilhosa, né, de grande repercussão internacional. Então, quando eu revisei todos os capítulos, assim, eu disse, isso precisa ser mostrado para o mundo, que nós temos um nível, que nós temos uma seriedade nos processos de envolvimento com pesquisa. Então, é mais nesse sentido, Rosane, que eu gostaria de deixar as minhas palavras hoje, de motivá-los cada vez mais, de submeter a periódicos internacionais. Nós temos aqui a nossa colega Beatriz, né? Beatriz, que tu tens publicado muito também, morando aqui nos Estados Unidos. Eu hoje moro nos Estados Unidos, mas atuo numa área diferente, mas muito contente de vê-los todos, né? E espero realmente que novas publicações possam surgir a partir dessa. Rosane, minha profunda admiração por ti, por todo o teu trabalho, por todas as iniciativas que tu tivestes, também Viviane, Beatriz e Regina, e todos vocês que estão aqui. Alguns eu conheço bem, outros não tanto, mas tive a oportunidade de ler as obras de vocês e fiquei muito, muito satisfeita. Então, uma boa sorte, né, para todos nós, com a venda dos livros e utilização do mesmo para o avanço do conhecimento nessa área de criatividade. Muito obrigada pelo convite, viu? E deixo vocês para brilhar com seus capítulos, então. Tchau. Muito obrigada, Regina, muito obrigada, Liliane, pelas suas palavras. E, assim, fico realmente muito honrada de ter você conosco hoje, né? E agora acabei de ver que a professora Regina chegou também. Eu fico bem contente que estamos todos, então, né, representando todos os capítulos. E vou passar, então, imediatamente a apresentação dos capítulos. Então, o primeiro capítulo, ele foi escrito pelo Jean Pichard, por mim, e pela Ana Rita Adesse. Eu vou passar, então, para o Jean, né, e para a professora Ana Rita, eles vão fazer a apresentação
Muito obrigada. Olá a todos, eu sou o Jean, então, professor da Universidade Estadual do Paraná. Em parceria, então, como a Rosane falou, né, com a professora Ana Rita Adesse e a professora Rosane, nós construímos esse capítulo que trata da criatividade musical e a interação musical reflexiva, né, um estudo com um instrumento de bateria e com alunos desse instrumento no contexto de Curitiba. E a gente investigou, na verdade, uma questão que é muito importante, que era como estimular, então, a criatividade nessas aulas de bateria para crianças. E um recurso prático que nós utilizamos foi a interação reflexiva. E aí, só para vocês entenderem, né, rapidinho, a interação reflexiva ela é um jogo de improvisação baseado na imitação, e essa imitação, às vezes, ela ocorre com variações. Então, nós estimulamos uma interação humano-humano, o professor ele interagia com a criança durante essas aulas de bateria, imitando. Mas imitando o quê, né? Imitando o estilo musical dessa criança. E esse que era o grande, assim, a grande joia, né, desse trabalho. Porque as surpresas foram exatamente durante essas atividades de espelhamento daquilo que a criança tinha já de musicalidade. Nós encontramos assim coisas muito interessantes, frases musicais, assim uma musicalidade muito rica desses alunos que muitas vezes a gente não consegue explorar por outros caminhos. Então, assim, de tudo que a gente explorou nesse capítulo, o que eu assim acho muito interessante é o prazer que nós conseguimos visualizar quando você propõe uma atividade de improvisação, de interação, e também esse estímulo assim pela identidade musical dos alunos. E aí, só para fechar, né, quando a gente estimula essa identidade dos alunos por meio da interação, eu acho muito legal porque a gente estimula a criatividade no sentido de fazer com que aquela criança, aquele aluno, ele explore, ele pense possibilidades em cima daquele conhecimento que ele já tem. Eu acho que isso é uma forma de pensar a criatividade bem interessante. Uma outra perspectiva desse capítulo é a interação musical, né, e a modalidade da interação reflexiva. Então, para isso, eu vou passar a palavra para a professora Ana Rita Adesse, para que ela fale um pouquinho mais sobre o projeto Mirror e a interação reflexiva. Boa tarde, Rosane, boa tarde, Jean, boa tarde a todos os colegas brasileiros, autores deste volume, e boa tarde a todos que nos seguem pelo YouTube, e boa tarde a Beatriz. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a professora Rosane por este livro muito interessante e importante para a pesquisa brasileira e para a pesquisa internacional também, em educação musical. E agradecer-lhe por me incluir neste livro. Estou muito honorada em ser a única autora não brasileira em um volume sobre a pesquisa brasileira. Este volume, para mim, é como ter recebido dupla cidadania italiana e brasileira. O progetto Mirror è un progetto cofinanciato pela Comissão Europeia e coordenato pela Universidade de Bologna, que foi feito de 2010 a 2013. O objetivo do progetto foi a implementação da plataforma Mirror, um instrumento tecnológico inovador para o ensino e aprendizagem musical e motora das crianças, baseado no paradigma da interação reflexiva. As aplicações da plataforma Mirror são softwares musicais que se adaptam aos usuários por imitar seus estilos musicais. Foram implementadas 3 aplicações: Mirror Impro para a improvisação musical, que foi utilizada para Jean também, Mirror Compo para a composição e Mirror Body Gesture para a criatividade motora e musical. Esse projeto contou com uma importante colaboração com a Universidade Federal do Paraná, em particular com a professora Rosane Cardoso de Araújo, bem como com a professora Beatriz Ilari. Este volume contém, pertanto, 2 capítulos que representam uma parte importante dos frutos desta colaboração. O capítulo com Jean e Rosane
que Jean apresentou, e o capítulo com Camila Figueiredo e Valéria Luders sobre o contexto inclusivo com a síndrome autística. Portanto, agradeço aos colegas brasileiros por sua contribuição original para o projeto Mirror e deixo a palavra para eles. Muito obrigada. Certo, muito obrigada, Ana Rita. Vou passar, então, agora a apresentação para o segundo capítulo, que é o capítulo que foi escrito pela professora Daiane Battisti e a professora Beatriz Ilari. Olá, boa tarde, gente. Eu sou Daiane Battisti e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar mais uma vez a professora Rosane pela organização deste livro, né? É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui ao lado e junto com professores, nossos mestres, né? Nossos orientadores. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Essa pesquisa do capítulo 2, ela foi realizada durante meu doutorado sanduíche nos Estados Unidos em 2018, que eu estive lá na USC, onde eu pude contar com a coorientação da professora Beatriz Ilari. E logo na primeira semana que eu cheguei lá, eu conheci um violonista polonês que pesquisava Villa-Lobos, e ele foi muito receptivo comigo. Eu comentei que a minha pesquisa era sobre ensino coletivo de violão, e ele disse que naquele semestre ele daria uma disciplina de ensino coletivo e me convidou para assistir essas aulas. Então, eu pude estar acompanhando durante o semestre essa disciplina. As 3 primeiras aulas eu fiquei só como observadora, e depois ele me convidou também para, como eu sou também violonista e professora, ele me convidou para auxiliá-lo na disciplina e dar aulas junto com ele, né? Então, eu também tive a oportunidade de cursar algumas disciplinas lá, e entre estas, 2 foram muito importantes para a escrita desse capítulo, que foram as disciplinas ministradas pela professora Beatriz. Uma delas era sobre os fundamentos da pesquisa no ensino-aprendizagem em música, e a outra era sobre a pesquisa qualitativa. E especialmente essa segunda, ela tinha bastante atividades práticas, assim como observações de pesquisa, entrevistas, utilização de softwares de pesquisa. E eu fui realizando as tarefas dessa disciplina nesse ambiente, nesse contexto que eu estava observando e participando. Isso foi gerando dados, né? Tem uma outra questão também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que esse período do sanduíche, ele foi logo após a minha qualificação, e foi um período que eu estava com bastante dúvidas sobre o referencial teórico que eu estava utilizando até então. Aí eu estava com as antenas abertas, assim, para o que eu pudesse encontrar de teorias, né? Buscando também uma nova teoria. E quem já fez aulas com a Bia sabe que tem uma carga grande de leituras, assim, toda semana, muitos artigos, né? E num desses artigos eu encontrei uma citação a uma autora que eu me identifiquei bastante, e eu comecei a buscar mais artigos, livros dessa autora, e me encantei, assim, com as ideias dela. O nome dessa autora é Jack Wiggins, né? E ela reflete sobre o processo de como a gente aprende música, né? E a partir disso ela cita os elementos que fazem parte desse processo. E aí, quando a gente conhece uma teoria nova e mergulha nessa teoria, é bem comum que a gente comece a ver o mundo a partir dessa lente, né? E eu comecei a perceber tudo que eu estava lendo nesse contexto que eu estava observando, né? E essa lente também passou a guiar o meu olhar a partir de então, e foi a teoria que eu utilizei também para fundamentar a minha tese. Aí, quando a Rosane fez o convite para a escrita do capítulo, eu convidei a professora Beatriz Ilari para me auxiliar. Ela gentilmente topou, né? E além dela ter acompanhado esse processo todo durante o sanduíche, ela também me ajudou muito na finalização e na escrita desse capítulo. Então, o título do capítulo é Teaching with a Social Constructivist Vision of Learning, a Case Study of Beginning Guitar Class, que então é referente a essa experiência. E é isso, eu espero que vocês gostem. Agradeço mais uma vez, né, e convido a professora Beatriz para falar algumas palavras.
Então, obrigada, Daiane. Eu queria também agradecer a Rosane e a Daiane pelo convite, né? Eu acho que eu disse sempre para a Dai que eu fiz muito pouco nesse capítulo, né? A gente conversou bastante sobre Jack Wiggins e construtivismo e música, mas que acho que você contou a história e aí eu me sinto até mais participando um pouco mais desse trabalho, né? É um capítulo que eu acho que muito, muito bonito, porque é uma dessas teorias, como a professora Liane estava dizendo no começo, né, que mostram que a gente tem coisas muito sólidas e que a gente pode. A teoria de Jack Wiggins é uma dessas teorias que a gente pode usar em vários contextos, como a Dai falou, né? Então, eu acho que é uma teoria forte sobre o construtivismo, né? E a Daiane fez uma leitura muito rica, muito interessante, a partir do ensino coletivo de violão, né? Então foi um prazer trabalhar com ela e assim, eu estou muito honrada de fazer parte desse capítulo e desse livro, que, como disse a professora Liane, é muito, muito importante para a gente, para a nossa área, mas o mérito mesmo é da Daiane, o meu é muito pequeno, então só quero ressaltar isso aqui. Obrigada. Muito obrigada, Daiane. Muito obrigada, Beatriz. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou passar, então, agora a apresentação do terceiro capítulo, que é a professora Viviane Beinecke e o Rafael Oliveira. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês e estar apresentando esse trabalho conjunto de tantas pesquisas, né, com essa temática em comum da criatividade. Então, esse capítulo, ele se chama Pedagogia Crítica em Ação, um estudo sobre a interação e o diálogo na composição musical. Então, ele reflete sobre esse tema da pedagogia crítica na perspectiva de Paulo Freire, que eu acho que podemos dizer que está cada vez mais atual, né, em um estudo, então, sobre aulas de música na educação de jovens e adultos. Esse trabalho, ele foi escrito com o Rafael Dias de Oliveira, né, nós fizemos um recorte temático e aprofundamos também, expandimos a análise e a discussão dos dados que foram coletados para a dissertação do Rafael, que ele desenvolveu comigo no programa de pós-graduação em música da UDESC. Então, eu já vou passar a palavra para ele. Tá certo, então, Vivi. Boa noite a todos. Então, eu sou o Rafael, sou doutorando do programa de pós-graduação em música da UDESC. E, bom, a nossa pesquisa ocorreu numa escola de EJA em Florianópolis, né? E o nosso objetivo foi analisar a dialogicidade estabelecida na interação dos estudantes durante processos de composição em grupo. Bom, a palavra dialogicidade já vai remeter, né, à pedagogia crítica, Paulo Freire, e eu posso dizer que no nosso capítulo o leitor vai encontrar uma articulação entre ideias da pedagogia crítica, né, mais especificamente os conceitos de conscientização e diálogo de Paulo Freire, e a educação musical, orientada aí pelas concepções de Swanwick sobre a composição enquanto uma ação pedagógica, criativa em educação musical, né? Vai encontrar também uma contextualização da EJA, Educação de Jovens e Adultos, como uma modalidade do ensino básico brasileiro, a partir dos seus marcos legais, a localização da música nessa estrutura curricular, e também como a composição, como ação, ela é potencial para práticas pedagógicas em sintonia com essas ideias de Freire que a gente traz no trabalho. Sobre os caminhos metodológicos, a gente conta um pouquinho também como que foram organizadas e desenvolvidas essas práticas de composição em grupo, né? E como a gente organizou também as reflexões dos estudantes sobre essas práticas em grupos focais. Enfim, como a gente organizou tudo isso a partir de princípios da pesquisa participante. Bom, nesse capítulo, no nosso capítulo, a gente apresenta uma análise sobre a interação e o diálogo estabelecidos por estudantes da EJA, né, em práticas de composição musical em grupo, orientada pelos conceitos freirianos. E é aí que eu deixo o convite para todo mundo ler o capítulo, porque a partir de duas categorias assim, de análise, que foi o reconhecimento do outro
nos processos de composição e a interação entre discursos musicais nas relações de diálogo, tem muita coisa interessante para a gente pensar as aulas de música na escola básica nessa pegada aí da pedagogia crítica, né? Por exemplo, a gente apresenta análises de como a dialogicidade dessas interações se relacionou com o reconhecimento do outro em aspectos como companheirismo, amizade, diferença de idade, significados musicais, como o estabelecimento de uma relação dialógica favoreceu a construção de um ambiente em que os estudantes puderam trazer para as composições experiências de sentidos. Por um outro lado, também tem análise sobre momentos dessas interações em que o diálogo não foi estabelecido. Nesses casos, a gente observa parcerias que foram rompidas, músicas que não foram finalizadas, a falta de materiais e ideias musicais. A gente identificou e analisou também relações verticais de diálogo entre os sujeitos, nas quais a legitimidade do discurso musical do outro não foi reconhecida, o que resultou em silenciamento, insatisfação com a composição e com o processo. Bom, no momento político que a gente vive hoje, de expansão e implementação de ideias conservadoras de extrema-direita e perseguição aos ideais de Paulo Freire, penso que é cada vez maior a importância de praticar e pensar uma educação em que os estudantes aprendam monetizando a sua realidade a partir da valorização dos seus saberes. A música, enquanto um desses saberes, pode contribuir para uma alfabetização, uma escolarização básica construída na interação crítica com o outro. Também pode contribuir com reflexões que procuram pensar a escola e a educação musical enquanto um espaço criativo orientado pelo diálogo e pelos processos de conscientização, que estão aí, né, nos princípios de uma educação libertadora e voltada para a transformação social. Por fim, um viva para Paulo Freire e um fora para esse governo que propaga ódio, intolerância e vem destruindo a educação brasileira. É isso. Obrigada, Viviane e Rafael, pela apresentação do livro, do seu capítulo, né, o capítulo 13. Eu passo agora para o capítulo 4. O professor Danilo Ramos está com alguma dificuldade de conexão, eu só vou ver se ele pode apresentar, porque eu estou com um roteiro que ele me passou, né, tendo em vista a dificuldade da apresentação agora. Ele não conseguiu se conectar, teve dificuldade, então, de conexão. Vou passar a leitura do capítulo do professor Danilo Ramos, que é o capítulo 4, foi intitulado Creative Strategies for Learning in Brazilian Popular Piano. Ele escreve o seguinte: boa noite a todos, espero que estejam bem e com saúde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, bem como agradecer profundamente esta pesquisadora sensacional e amiga verdadeira e incrível chamada Rosane Cardoso de Araújo, pela oportunidade e responsabilidade dadas a mim ao redigir este capítulo. Agradeço também por ele estar entre capítulos de colegas tão brilhantes, expertos e renomados. Muita honra e emoção nesse momento. Em meu capítulo 4, sobre as estratégias criativas para o aprendizado do piano popular brasileiro, divido a minha linha de raciocínio em 3 etapas: a conceitual, a problematizadora e a propositiva. Na primeira, abordo os seguintes conceitos: música popular e instrumental brasileira, traçando um breve histórico de consolidação deste gênero musical, pianista popular brasileiro, que é o profissional que se difere do pianista de concerto, na medida em que cria arranjos a partir de melodias cifradas, né, lead sheets, improvisa, toca de ouvido, entre outras. Na fase problematizadora, discuto o problema em que se apresenta, em que aprender o piano popular em universidades brasileiras, né, as dificuldades dadas as condições ainda artesanais. Cada professor ensina de uma maneira muito peculiar e pela ausência de métodos específicos para aprendizado desse tipo de musicalidade, ao contrário do que ocorre com o jazz norte-americano, por exemplo. Em seguida, trago a minha vivência como bacharel em música popular pela Unicamp, o seu professor Hilton Valente, o Gugu, né? Finalmente, na fase propositiva, apresento as estratégias criativas que considero como sendo eficazes para o desenvolvimento de habilidades
relacionadas à prática do piano popular brasileiro. Fase de preparação, no qual o estudante tem o seu primeiro contato com a sonoridade de diversos pianistas experts brasileiros, por meio da escuta de suas obras, de maneira concomitante ao aprendizado de algumas técnicas de harmonização de melodias a 3 ou 4 vozes, com o intuito de se refletir aos poucos qual pianista o estudante quer ser, ou seja, quais deles o inspiram mais. Fase de incubação e iluminação, no qual o estudante cria condições de se fazer conexões internas para resolver problemas ligados à prática do piano popular, por meio de um conjunto de subpráticas. Exemplo, estudos de harmonia avançada, percepção, transcrição de solos, estudos da história da música popular instrumental brasileira, práticas musicais em grupo, etc. Além disso, trago a importância da técnica Pomodoro, que é uma técnica para o gerenciamento de tempo, que pode ser utilizada para o estudo deliberado do piano. E também a importância em se estudar os vários professores ao longo da caminhada do estudante, dado o caráter artesanal para esse tipo de formação. E fase de verificação, em que o estudante se apropria dos conhecimentos no campo da cognição musical para resolver problemas relacionados à performance, tipo de conhecimento este que não esperava disponível durante a minha caminhada como estudante de piano em meados dos anos 1990. O final do capítulo traz as considerações finais e uma dedicatória ao psicólogo Carl Anders Ericsson, criador da teoria geral da expertise, que dedicou 40 anos de sua vida aos estudos dos experts, infelizmente falecido de Covid no ano passado, e que foi o inspirador da pesquisa que desenvolvo hoje em meu grupo, o GRUME, Grupo de Pesquisa, Música e Expertise, da Universidade Federal do Paraná, que conta com 11 estudantes de graduação e pós-graduação, que se dedicam sistematicamente ao projeto de pesquisa guarda-chuva intitulado A Psicologia da Expertise do Pianista Popular Brasileiro. Criado para propor uma pedagogia da performance voltada para o ensino do piano popular no Brasil. Para maiores detalhes sobre o GRUME, acesse, então, grumeufpr.wordpress.com. Muito obrigada. Danilo, obrigada por enviar sua apresentação. Infelizmente, né, não conseguimos a sua participação agora, por conta, enfim, de problemas de conexão, mas agradeço muito também a sua participação no livro, né, e essa generosa explicação e, enfim, as palavras dedicadas a mim também no início da sua apresentação. Então, agora eu vou passar para a apresentação do capítulo 5 das professoras Valéria Luders, Camila Figueiredo e Ana Rita Dess trabalharam colaborativamente, então, nesse capítulo. Querido. Ok. Boa noite a todas e a todos, e muito obrigada por estarem aqui conosco. E muito especial também é meu agradecimento à professora Rosane Cardoso de Araújo, organizadora desta obra, pelo convite feito a nós para colaborar na escrita deste livro. Nesta obra, eu tive o prazer de compartilhar a escrita sobre a prática criativa e interação musical reflexiva com adolescente com autismo, com a professora Ana Rita Adesse e com a professora Camila Fernandes Figueiredo, que desenvolveu o estudo em nível de doutorado no PPG Música da Universidade Federal do Paraná. Neste capítulo, exploramos o processo de interação musical de uma adolescente com autismo, mediado pela tecnologia do sistema Mirror Impro, apresentado pela professora Ana Rita anteriormente, oportunizando, assim, a compreensão de possibilidades de desenvolvimento criativo a partir do processo interativo. Como recurso extra-plataforma, assim interrelacionando a interação reflexiva à criatividade e à tecnologia. Pessoas com autismo seguem caminhos de desenvolvimento com aspectos únicos. O autismo, de acordo com critérios clínicos, é considerado um transtorno apresentando evidências relacionadas à base genética, alterações do cérebro, com algumas características como prejuízo social e na comunicação não verbal. Na relação com a música, estudos recentes relataram que indivíduos com autismo demonstram alta capacidade na discriminação do tom, na percepção de notas individuais de acordes,
em contextos melódicos, e ainda que a música pode promover a coesão social entre grupos de adolescentes com autismo e pessoas típicas, caracterizando assim a inclusão. Pretendemos, assim, colaborar com a educação e cognição musical e também com a educação especial. A interação musical é paralela à interação social e ambas são relevantes para a educação musical quando o ambiente proporciona condições favoráveis para a aprendizagem, respeitando os indivíduos, suas características, tempo de aprendizagem, gosto musical, potencialidades e contexto cultural, ou seja, atuando na perspectiva da inclusão educacional, social. Convido a todas e a todos a lerem essa obra. Muito obrigada, e eu convido a professora Camila para dar continuidade à apresentação deste capítulo. Camila, a gente está sem seu microfone, por favor. Agora vai. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, é uma alegria e uma honra estar aqui hoje, junto com professores e colegas que tanto admiro, e também por ser o dia do lançamento desse grande livro pela editora Routledge, que por meio de suas publicações fortalece as pesquisas da área da música. Mais uma vez, professora Rosane, muito obrigada por esse convite. Bom, depois das falas das professoras Ana Rita e da professora Valéria, também autoras deste capítulo, eu vou acrescentar mais algumas palavras sobre os resultados da prática musical criativa descrita no capítulo. Quando a gente fala da pessoa com autismo, o prejuízo na interação social é um ponto bastante recorrente e significativo. Dessa forma, observamos que, a partir de uma prática musical criativa, utilizando o sistema Mirror-Impro, a adolescente com autismo, participante, né, da atividade musical, pôde compreender a alternância de turno, corregulação da comunicação, vivenciar momentos de atenção analítica, que são aspectos que compõem a interação social e desafiadores para a pessoa com autismo. Além disso, nas sequências de alternância de turno entre a adolescente e o sistema, verificamos as intenções musicais da própria adolescente, mas também a compreensão da intenção musical do outro, nesse caso, o Mirror-Impro. A prática com o Mirror-Impro permitiu um engajamento ativo da adolescente, que explorava novas ideias, ela iniciava e regulava o próprio aprendizado, assim como uma liberdade musical, que foi corroborada pela diversidade de elementos musicais observados nessa interação. Dessa forma, nesse capítulo, concluímos que o sistema Mirror-Impro é um sistema com potencial inclusivo, que favorece a participação ativa do indivíduo, dando prioridade a esse indivíduo, especificamente em relação ao estilo musical do mesmo. Além do mais, nesse capítulo, contemplamos o respeito pelo ser humano como pessoas situadas em uma história e em constante transformação. Obrigada pela atenção de todos e uma boa noite. Muito obrigada, Camila e Valéria, né, e a professora Ana Rita também, que apresentou inicialmente, pela apresentação do capítulo 5. Eu falo agora sucintamente do capítulo que eu escrevi sozinho, né, no caso não tive nenhum outro colega colaborando, é o capítulo 6, intitulado Música, Movimento e Criatividade. Nesse 6º capítulo, eu trago como fundamento teórico o estudo da resolução de problemas, né, que é um foco da psicologia cognitiva, e, enfim, que busca, assim, iniciar, digamos, o estudo sobre criatividade, inteligência, né, ele está associado a essa área.
Então, nesse capítulo, eu relato um estudo que foi realizado durante 2 anos com alunos de graduação em música, alunos de licenciatura e bacharelado, no qual eu busquei explorar essas atividades na perspectiva da resolução de problemas, como forma de desenvolver essas práticas criativas de música, dança e movimento em contexto colaborativo. Eu trago alguns referenciais teóricos que basearam toda a parte da experiência em si, né? Utilizamos a perspectiva de Rudolf Laban, teórico da dança, né? Enfim, da dança contemporânea, juntamente nessa perspectiva da resolução de problemas da psicologia cognitiva. E então, não só relato o processo, como foi conduzido com os alunos, né, mas também os excelentes resultados que foram alcançados a partir dessa experiência, dessa pesquisa empírica. Então, esse é o capítulo 6. E agora, eu passo para o capítulo 7, que é o capítulo escrito pelo professor Guilherme Romanelli. Boa noite, Rosane. Boa noite, colegas. Eu não posso perder a oportunidade, antes de mais nada, de agradecer essa oportunidade, assim, a oportunidade, né, maravilhosa, de estar não apenas com muitas amigas e muitos amigos, mas, sobretudo, de ter o privilégio de produzir algo que ficou tão bonito com esses mesmos amigos e essas amigas. Então, é sensacional, porque eu acho que aqui, Rosane, você juntou duas coisas, que é o prazer da amizade, né, da confiança, trabalho conjunto, e a possibilidade de nós trabalharmos em conjunto e produzirmos conhecimento. Então, é um privilégio muito grande, muito grato de ver todas vocês e todos vocês, e até de ter ex-alunas e ex-alunos juntos. Então, isso é realmente um prazer enorme. Eu vou dar do meu capítulo, muito spoiler, né? E depois, né? Então, basicamente, nada é à toa, porque justamente o último capítulo que foi apresentado, então, pela Rosane, fala justamente da resolução de problemas. Então, esse capítulo 7 se refere à interação e desenvolvimento da criatividade musical na educação básica, então no chão da escola. E aí já tem mais uma conversa aí com a perspectiva freiriana, né, que também foi muito bem apresentada, e isso é o resultado de uma pesquisa etnográfica, né, dentro da perspectiva da etnografia educacional, mais particularmente das mexicanas, Elsie Rocco e Julia Espeleta. E com muito prazer que esse capítulo é resultado da minha tese de doutorado, mais precisamente dos dados que eu levantei por ocasião da tese. Então, não é necessariamente uma parte da tese, porque eu não tinha feito esse recorte a partir das lentes da criatividade, mas isso nos mostra também o interessante desafio de nós produzirmos conhecimento e, por exemplo, produzirmos dados a partir do campo empírico e que eles sejam disponíveis para muitas outras pesquisas. Isso é uma perspectiva gostosa, ou seja, esse trabalho todo que nós temos no campo, ele pode servir para outras análises. É porque a gente amadurece um pouquinho. No caso, isso é perspectiva porque o cabelo cai. E tem mais uma alegria muito grande, que a própria Beatriz Hilar, que está aqui conosco, esteve na banca desta mesma tese. Então, agradeço mais uma vez ao seu olhar cuidadoso e à orientação da professora Tânia Maria Braga Garcia, que então me ajudou nesse ponto. Em linhas gerais, eu começo e termino o capítulo falando do trinômio criança, a relação, o trinômio mesmo, criança, música e criatividade, que são, a princípio, uma combinação absolutamente inseparável. E, para fundamentar essas ideias, o princípio do próprio John Black, né, já o início da etnomusicologia, dizendo que toda criança é musical, todas as que ele estudou, e ele não foram poucas, e que a questão... então, deixa eu ver aqui, está travando um pouquinho a fala do Guilherme, vou manter... desculpa, Flávio, achei que fosse o meu. Também que esse comportamento musical
da criança é essencialmente criativo, quer dizer, isso é só um reforço, e que esse trinômio está na base do que nós chamamos, ou que na realidade Dubé e Martuchelli vão chamar de cultura da criança, que é uma cultura complexa, que os adultos conhecem pouco, as crianças sabem que os adultos não conhecem muito sobre isso, e um pouco que fazem questão de manter isso velado. Então, são pesquisas desafiadoras. Então, essa é uma pesquisa, mas ainda é um campo muito grande nessa ideia. A própria Patrícia Campbell trabalhou muito nessa perspectiva, a Cláudia Gluchankov e assim por diante. E todo esse processo é regado ou imerso no princípio da ludicidade. Então, aí eu tomo como princípio básico o próprio Johann Huizinga, né, que vai trazer esses princípios de universalidade do jogo e da complexidade e, ao mesmo tempo, de seriedade do jogo. Muito bem, todas essas constatações não são novidades, uma vez que elas são trazidas por todos os teóricos das pedagogias de educação musical, em particular do início do século XX. Então, é só para reforçar essas ideias e encontrá-las no campo. E aí é onde entra essa pesquisa, que foi feita em escolas de música, justamente em contextos onde a música não é ensinada. Jamais para dizer que a música não esteja presente na educação básica, muito menos para simplificar as propostas de educação musical nesse contexto, mas sobretudo para dizer que as crianças por si só já vão ter comportamentos musicais, esses comportamentos musicais serão regados de processos criativos, inclusive como os meus colegas e as minhas colegas já falaram, veremos até que a interação, quando há um adulto participando dessa interação, pelo menos na minha pesquisa, as possibilidades criativas eram drasticamente reduzidas. Então, a gente vê a importância de uma mediação muito cuidadosa e de uma formação muito séria do adulto que estiver com essa criança, seja um professor unidocente, no caso da educação infantil nos iniciais, ou de um professor especialista em música e assim por diante. Então, em linhas gerais, essa pesquisa foi feita em escolas aqui da cidade de Curitiba, a qual eu sou muito grato, são escolas que permitiram que eu entrasse e passasse um longo período vivendo nessas escolas, praticamente todos os dias, em todos os horários, e assim, para terminar a minha fala, eu gostaria de dizer que, de forma geral, eu encontrei práticas musicais bastante complexas em todos os espaços, em todos os horários escolares. Isso não significa que elas aconteciam o tempo todo, mas que elas eram uma característica interessantíssima da relação das crianças com a música e, evidentemente, da relação das crianças entre elas. Então, eu vi processos de diálogos musicais, processos de interação musical, de aprendizagem musical, que trouxeram realmente dados interessantes. Eu esqueci de falar dos referenciais da área da criatividade, mas basicamente eu acho que talvez a maior ênfase seja, talvez, sejam as contribuições como, por exemplo, a Fargo Strower, que vai enfatizar que criatividade não é um traço especial de alguns poucos privilegiados, mas ela é comum a todos os seres humanos e ela pode ser desenvolvida em qualquer momento, em qualquer período, em qualquer situação da vida de um sujeito. Então, isso, já que falamos até de educação de jovens e adultos, isso mostra que criatividade não é uma exclusividade das crianças. Enfim, e eu acho que talvez eu terminaria dizendo, então, que a ênfase desse capítulo é a tríade criança, música e criatividade. E, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo essa belíssima oportunidade de estar entre amigas, entre amigos, e entre pesquisadoras e pesquisadores. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pela sua apresentação, referente ao seu capítulo 7, e eu passo agora o capítulo 8, que é o capítulo escrito pela professora Viviane Beinecke. Oi, boa noite de novo, né? Quero agradecer mais uma vez, né, a professora Rosane por esse convite, né? E quero aproveitar também para agradecer a professora Liane, que contribuiu tanto na minha formação, desde a iniciação científica, né, no mestrado e no doutorado, e numa perspectiva em que ela sempre trazia para a gente esse panorama da educação musical em um âmbito internacional.
E esse trabalho, então, de que trata esse capítulo, ele é um trabalho de pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvi na LMU, Ludwig Maximilian Universität München, na Alemanha. E o foco, então, da problematização são as interfaces e relações que a gente pode estabelecer entre teorias e práticas pedagógicas no campo do ensino e da aprendizagem criativa. E quando eu falo de interface entre teorias e práticas, né, eu acho importante dizer que nesse trabalho eu voltei para a escola básica, então a perspectiva de uma professora de música brasileira que está dando aulas em uma escola de educação básica na Alemanha, com uma turma de 5º ano, né, acompanhada, claro, sempre da professora também de música daquela escola. Durante todo um ano letivo, eu estive, então, com essa turma, e o trabalho de pesquisa envolveu o planejamento, a implementação de projetos criativos musicais, e fomos, então, construindo propostas de composição musical colaborativa, que eles eram articulados a planejamentos mais amplos de música que se ligavam também ao currículo da Baviera. Essas crianças, elas não tinham experiências de composição, mas a proposta curricular do Estado era bastante ampla, então a gente tinha muita liberdade para criar os nossos projetos. O objetivo principal foi, então, investigar como a participação em projetos criativos musicais, e em especial nas atividades de composição colaborativa, elas podem impulsionar e dar sustentação para a aprendizagem criativa. E, ao mesmo tempo, a gente quer também rever essas teorias, aprofundar as teorias e ampliar essas teorias, considerando diferentes contextos educativos. Então, foi um estudo de caso, né, construído nesse ciclo que vai do referencial teórico ao planejamento, à prática docente em sala de aula, registro dos processos pedagógicos, tanto por mim, como também registros feitos pelas próprias crianças, né? Elas tinham um caderno em que elas iam trazendo os sentidos dessas experiências musicais em sala de aula. E isso, então, constituiu o conjunto, né, de dados dessa pesquisa. Então, nós fomos analisando e ressignificando esses referenciais, né, buscando, então, compreender, né, esses desafios que se apresentavam nesse trabalho, e os resultados trazem esses processos das aprendizagens das crianças e como elas foram, então, significando, né, o sentido que esse trabalho foi fazendo para elas no trabalho de composição. Então, as análises tiveram como base o referencial e a gente busquei ir gerando, então, processos de teorização sobre as práticas, buscando, então, contribuir para o desenvolvimento de pedagogias que possam potencializar a aprendizagem musical criativa. A gente deu para perceber um envolvimento muito profundo das crianças com o trabalho que foi desenvolvido, principalmente em relação à questão social na sala de aula, né? E a gente percebe o quanto o trabalho de composição foi abrindo novas possibilidades e ampliando os horizontes musicais das crianças. Eu gosto muito de citar o que uma criança escreveu em seu caderno quando a gente perguntou o que ela mais gostou das aulas. E ela disse, as muitas coisas que se tornaram possíveis com o trabalho que nós fizemos. Quer dizer, abrir um universo de possibilidades dentro da aula de música. E no final do texto, eu apresento também algumas ideias, um pouco de ordem um pouco mais prática, pensando, então, como podemos potencializar a aprendizagem musical criativa na educação escolar, na escola básica. Então, basicamente, é isso que eu apresento nesse capítulo. Muito obrigada de novo por essa oportunidade. Muito obrigada, Viviane, pela sua apresentação sobre o capítulo 8. E agora a gente vai apresentar o penúltimo capítulo, que é o capítulo escrito pelo Flávio Veloso e a Flávia Campos, mas a Flávia, infelizmente, por motivos pessoais, não pôde estar presente. Então, o capítulo 9 vai ser apresentado pelo
Flávio Veloso. Olá, boa noite a todas e todos. Quero começar minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse projeto, de estar aqui nessa noite com vocês, e dizer que é uma honra imensa estar na presença de professores que foram tão importantes para a minha formação e poder fazer parte de um projeto junto com eles. Professora Valéria, professor Guilherme, professor Danilo, que me acompanham há muitos anos já na minha formação, pessoas pelas quais eu tenho um grande apreço, especialmente a professora Rosane, a quem eu tenho admiração imensa, né, minha parceira de caminhada há muito tempo, minha professora, minha orientadora de doutorado, de mestrado. Então, eu quero agradecer muitíssimo e dizer que me sinto honrado de estar na presença dessas pessoas tão importantes para mim, e especialmente dos meus amigos, a Dai, que é uma colega de longa data e muito importante nessa caminhada, o professor Jean, que hoje é parceiro de trabalho lá na Unespar, na Embap, Camila, que eu pude acompanhar também no processo, me acompanhou ao longo do meu processo até aqui. É uma honra imensa tá junto com vocês nesse processo. Professora Flávia, uma grande amiga com quem eu tive a honra de compartilhar a autoria desse artigo, infelizmente não pôde estar presente hoje. Ela é mãe da pequena Alice, que chegou ao mundo há pouco tempo, e a Alice tomou uma vacina e não está bem por isso. A gente sabe como funciona esse processo, então ela está lá cumprindo o papel, dando o auxílio necessário, não pôde estar com a gente nessa noite, tá? Mas eu vou fazer aqui as considerações que ela faria caso estivesse presente, e já adianto que ela mandou um grande abraço a todos e estende os meus agradecimentos e faz dela as minhas palavras de agradecimento nessa noite, tá bom? Sobre o capítulo que a gente desenvolveu, ele se intitula O Ensino Criativo em Educação Musical, um estudo no contexto do canto coral. Nele, nós apresentamos os resultados de uma pesquisa que investigou os processos de ensino-aprendizagem em um coro infanto-juvenil aqui na cidade de Curitiba, com base nos estudos sobre criatividade nas práticas musicais interativas, bastante apoiado no paradigma sociocognitivo, trazendo também uma perspectiva do engajamento a nível motivacional, também além, obviamente, das produções criativas que foram o foco do estudo. Na perspectiva da educação musical, portanto, e da psicologia da música, nós compreendemos a criatividade a partir das particularidades e das potencialidades cognitivas, motivacionais e afetivas dessas pessoas que integram este grupo, tanto a regente quanto os coralistas, crianças e adolescentes. Também consideramos as variáveis do ambiente, as características físicas e socioculturais, e os aspectos que permeiam os processos e os produtos criativos, entendendo que processos e produtos se interrelacionam na leitura da criatividade que aqui estamos propondo. Nessa visão, portanto, a criatividade vai representar um elemento fundamental ao desenvolvimento musical nessas práticas coletivas aqui, no caso do canto coral. Neste contexto mais específico do coro infanto-juvenil, nós entendemos que ele representa uma instância privilegiada para a investigação das práticas musicais interativas, né, considerando aí que as trocas estabelecidas entre regente e estudantes e coralistas e entre as próprias crianças e adolescentes, né, com diferentes faixas etárias, com diferentes experiências e vivências musicais, com diferentes motivações, aspirações e potencialidades criativas. Assim, os dados deste estudo revelaram importantes aspectos relacionados às motivações de ordem social, considerando aqui as crenças pessoais de capacidade da regente e as crenças coletivas dos coralistas que integram este grupo, a dimensão socioafetiva da criatividade no fazer musical coletivo, ao uso também das estratégias criativas no ensino, na atuação dessa regente, né, em todos os momentos do ensaio, desde a apresentação de um repertório, a condução das atividades de preparação vocal, aos vocalizes, o uso do movimento corporal, o uso das atividades cênicas, sempre com viés criativo e um uso bastante estratégico voltado à aprendizagem musical nesse contexto. A aprendizagem observacional se revelou também como um aspecto bastante importante a nível, né, social, considerando elementos da aprendizagem colaborativa estabelecida na interação entre os pares. E, por fim, importante ressaltar aqui o senso de pertencimento revelado pelos participantes deste estudo, nisso que se configura como uma comunidade de prática musical. Este estudo, claro, vale mencionar, assumiu as características metodológicas de um estudo de caso, envolvendo entrevista com a coralista, envolvendo observações sistemáticas, envolvendo também aplicação de questionários com estes coralistas, com essas crianças e adolescentes.
Bom, eu acho que fica o convite, portanto, aos interessados pelo tema, para que conheçam e que ofereçam feedbacks. A gente está sempre aí disposto a conversar e colaborar, porque o processo de construção do conhecimento acontece dessa maneira, bem sabemos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Flávio, pela sua apresentação, e peço que estenda também os agradecimentos depois para a Flávia, né, que é colaboradora desse capítulo. E agora eu passo para o último capítulo da obra, que foi escrito pela professora Regina Antunes, para que ela faça, enfim, né, a síntese do capítulo, que é o capítulo de encerramento do livro. Certo, então, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao convite da professora Rosane, que me motivou e me estimulou a estar presente com todos vocês. É uma honra muito grande. Muito obrigada. Meu capítulo, ele trata de Accounts of Music Knowledge Mobilization, Creativity as a Tool of Self-Regulated Learning. Esse capítulo é uma releitura do meu trabalho de doutorado, né, que eu faço também, tento trazer a releitura sobre a ótica da criatividade, utilizando o aporte do Weinsberg, que tem relação com o conhecimento. Então, ele vai tratar das conexões entre mobilização de conhecimentos musicais, criatividade e aprendizagem autorregulada. Nesse sentido, esses 3 aspectos são trazidos na preparação do repertório de piano de 3 graduandos em diferentes momentos da formação acadêmica. A proposição que eu discuto é que a mobilização de conhecimentos musicais pode ser intensificada quando estudantes demonstram pensamentos generativos, criativos, em relação às estratégias da prática instrumental utilizada. Assim, por sua vez, eu considero que a maneira de pensar, né, desses estudantes com pensamentos, quando eles trazem pensamentos, eles mostraram isso nos casos que eu estudei, quando eles trouxeram esses pensamentos generativos, ou seja, de conexão com modos que ainda não tinham sido pensados por eles, né, nas perspectivas deles mesmos, eles trouxeram uma perspectiva mais autorregulada em conexão com a prática, né? Isso fez com que a mobilização de conhecimento fosse muito mais intensa. Eu faço a diferença no capítulo entre ações aprendidas e atividades criativas. A gente precisa de ações aprendidas, mas a gente precisa muito dessas atividades diferenciadas, né? E, nesse sentido, eu acredito que é interessante a gente mostrar que os estudantes, eles podem fazer isso, eles podem sair dessa perspectiva tão isolada de trazer só aquilo que eles aprenderam. Quando eles saem, querem desconstruir, eles podem fazer e conseguem fazer muito melhor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham interesse de ler o capítulo, porque eu acho que pode ser interessante. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, pela sua apresentação, enfim, e de todos que apresentaram os capítulos, né, suas contribuições. Acho que deu para ter uma ideia da riqueza, né, desses capítulos, das contribuições que eles podem trazer, esses diferentes enfoques que estão desde a educação básica, ensino superior, na prática instrumental, né, a nível de expertise, enfim, né, tantas perspectivas, e que demonstra assim, que nós, no Brasil, temos uma pesquisa muito rica, né, não só nesse tema que o livro aborda, mas tantas outras, né, pesquisas sérias e de grande qualidade que estão sendo feitas, e justamente essa obra, ela vem para contribuir com um projeto, né, hoje que digamos, o foco para as pós-graduações no Brasil, principalmente, que é essa questão da internacionalização, que foi muito bem colocado pela professora Liane Hentzke no início, né, que essa internacionalização, ela é muito bem quista por nós, no sentido de podermos cada vez mais estar, né, distribuindo e apresentando ao mundo os nossos trabalhos, de forma a se inserir cada vez mais, né, nesses campos de divulgação internacional. Então, para encerrar essa apresentação, rapidamente, eu vou compartilhar novamente aqui
o final do PowerPoint, que eu gostaria de fazer os agradecimentos e também deixar o link, né, depois disponível, a informação sobre quem tiver interesse em comprar essa obra, né, ela já está disponível em versão impressa, em versão e-book, obviamente a versão e-book é sempre mais econômica, e existe uma promoção na editora hoje, com desconto de 30%, enfim, né, existe algumas vantagens de comprar nesse momento, né, quem tiver interesse, pode encontrar ali na editora essas informações. Então, eu vou só um minutinho para compartilhar aqui. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar esse agradecimento à Routledge, né, à editora, Taylor e Francis Group, que, assim, com muita honra, nos deu a possibilidade de ter esse manuscrito aceito e publicado, né, e sabendo que é uma editora que realmente vai levar ao mundo, né, essa publicação, porque é uma editora que está presente em vários países e, obviamente, hoje, né, nos sistemas, nas plataformas online, né, de distribuição de livros e tudo mais, é muito fácil de adquirir. Então, a gente realmente tem esse agradecimento muito grande por ter tido essa oportunidade, né, a honra de publicar o livro nessa editora. Também a ISME, a International Society for Music Education, em particular a professora doutora Jennifer Holley, ela foi a responsável pela série, né, da ISME, que fez essa parceria com a editora Routledge. Também ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao qual eu tenho essa oportunidade de ser, né, de trabalhar na categoria de bolsista, né, de pesquisadora bolsista, e obviamente que isso é muito importante e que possibilitou muito, né, o desenvolvimento dessa obra. Obviamente, a Universidade Federal do Paraná e o Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná. Agradeço também a professora Silvana Scarinci, que é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR, que gentilmente concordou em fazer essa apresentação da obra hoje em nome da universidade também, e com, digamos, o apoio do Programa de Pós-Graduação em Música. Quero agradecer ao professor Ernesto Hartmann, da Universidade Federal do Espírito Santo, e ao mestrando Antônio Spoladori, da Universidade Federal do Paraná, que colaboraram nessa live hoje, né, com a nossa apresentação. Eles foram os responsáveis técnicos, né, e sem eles, certamente, eu não teria conseguido fazer essa apresentação na qualidade que foi feita. Quero agradecer também à professora Natália Guedes, que foi a professora de inglês, que fez a primeira revisão, né, da obra, e certamente o trabalho dela foi fundamental para que a gente pudesse ter um manuscrito, né, bem avaliado e recebido pela editora. E, por fim, agradeço também a todos os que estão assistindo hoje aqui, pessoas muito queridas que, né, dedicaram seu tempo a assistir nossa apresentação. Em especial, né, para finalizar, a todos os professores e professoras que colaboraram comigo neste projeto. Eu faço questão de nomear todos eles, agora novamente, a professora Ana Rita Dessi, Beatriz Senoy Hilari, Camila Fernandes Figueiredo, Danilo Ramos, Daiane Batiste, Flávio de Andrade Campos Silva, Flávio Denis Dias Veloso, Guilherme Romanelli, Jean-Philippe Pichard, Liane Hentske, Rafael Dias de Oliveira, Regina Antunes Teixeira dos Santos, Valéria Luders e Viviane Beineck. Muito obrigada a todos vocês. E, enfim, para quem quiser adquirir o livro, aqui está o site da editora, é muito simples, é www.routledge.com. E é isso, muito obrigada. Deixo também meu e-mail, que é rosanecardoso@ufpr.br. Muito obrigada a todos, uma boa noite e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada.